Então, ok, até então nós conversamos sobre a possibilidade de fazermos o escaneamento intraoral ou mandarmos para o laboratório para termos o escaneamento de bancada. Mas quais seriam as vantagens de ter um scanner intraoral? Aonde isso me ajuda? Quais são os diferenciais? O que isso pode me trazer? A partir do momento que a gente tem um scanner intraoral dentro do nosso consultório, a gente aumenta a liberdade de trabalho. E quando eu falo ter um scanner intraoral dentro do consultório, em um primeiro momento não necessariamente precisa ser um equipamento comprado, pode ser num serviço de scan service, alguém que faça a visita até o consultório e a gente faça a utilização dessa forma. E por que é importante a gente pensar nesse sentido de ter o scanner dentro do consultório, não eu enviar o meu paciente para um centro radiológico ou algumas situações como essa para fazer a digitalização da boca do meu paciente? Porque quando falamos sobre o envio do nosso paciente para a radiologia, entende-se que a gente acaba limitando algumas situações, porque, por exemplo, se eu estou fazendo o planejamento de uma prótese, pensem comigo, eu preciso fazer a remoção do meu provisório, do meu cicatrizador ou do meu componente que estiver ali. Vou precisar colocar o meu transferente, vou fazer a minha moldagem, esses passos todos sequentes. Isso não se faz dentro de uma clínica radiológica, muitas vezes. Então, eu preciso ter esse equipamento ali, porque quando eu falo sobre digital, eu também tenho um transfer digital. Eu preciso transferir esse posicionamento tridimensional para o meu software de planejamento, para que a gente possa fazer o desenho dessa coroa, dessa barra, ou enfim, do projeto que for. Para isso, nós temos um material chamado Scambari. A gente vai encontrar como Scambari, Scampost, Gig de escaneamento, post de escaneamento, são todos a mesma coisa. O que seria isso? Esse sim é o transfer digital. O transfer digital, que é esse Scambari, toda marca vai ter uma série de componentes que ele vai apresentar para a gente diferentes formatos. Se eu for fazer um escaneamento de uma plataforma de um implante, por exemplo, eu vou ter um determinado desenho de Scambari. Se daquela mesma marca eu for fazer o escaneamento de um mini pilar, de um micro pilar, eu também vou ter formatos diferentes. E é isso que vai levar a informação para o meu software de planejamento para que ele entenda o que está ali embaixo e ele consiga fazer, então, o posicionamento e, subconsequentemente, o seu planejamento, ok? Então, os Scambaris, eles são esses dispositivos que cada empresa vai ter os Scambaris para os seus componentes e para a sua plataforma de implante. Porque quando a gente fala de escaneamento direto em plataforma de implante, é quando nós estamos falando dos componentes já voltados para o fluxo digital, que são as bases de titânios, T-forms, enfim, como a gente acaba chamando na maioria das grandes marcas. Então, com isso, eu consigo fazer dentro do meu consultório a parte protética também. Se eu for simplesmente enviar o meu paciente para um determinado lugar, subentende-se que ele não vai ter essa movimentação. Então vai ser um escaneamento para alinhador, um escaneamento para um planejamento de cirurgia guiada, algumas situações como essa, ok? Então isso que a gente precisa entender da principal diferença dentre elas. Agora, qual é o meu momento de adquirir o meu scanner? O que o scanner vai trazer de diferença para mim, além de abrir essas possibilidades, incluindo protéticas, tá? O scanner hoje, eu visualizo, na verdade, eu fiz uma virada para fluxo digital já faz um tempo, né? Eu trabalho com fluxo digital direto já faz mais de 3 anos e desde o começo já foi com impressora, com fresadora, com scanner intraoral. E tenho experiências com vários scanners. Quais são as vantagens que eu vejo em trabalhar dessa forma? Quando eu falo sobre assertividade, é porque quando eu estou planejando, olhando com uma magnificação em cima do meu caso, eu entendo que eu consigo ser muito mais assertivo do que quando eu estou mesmo no meu paciente usando uma lupa ou algo nesse sentido, tá? E a previsibilidade, quando eu trago também nessa questão, é porque, pensem comigo, aquela situação que nós temos muitas vezes com o laboratório, de enviar para o laboratório não se retornar, nós enviarmos novamente ao laboratório, o laboratório não se retornar. Isso com o digital funciona de uma forma diferente, porque esse envio e retorno, ele é por arquivo. Então eu não dependo do paciente estar sentado na minha cadeira, eu convidá-lo para vir até aqui, eu fazer um teste e depois não foi aprovado, eu enviar novamente. Então a gente já começa a minimizar essas situações e daí a gente começa a ver a diferença. Porque quem tem prazer em fazer retrabalho
Desconheço. Então, justamente no fluxo digital a gente consegue minimizar esse tipo de ação. Ok? Porque eu envio para o meu laboratório, eu melhoro minha comunicação com ele, porque ele me manda, eu aprovo, daí sim ele faz a confecção e depois eu trago. E quanto menos passos nós tivermos envolvimento de mão humana mesmo, quanto mais a gente tiver através de máquinas, daí a gente coloca sim a previsibilidade. Daí a gente coloca sim que nós teremos ali uma assertividade, uma previsibilidade maior. Mas ok, para casos estéticos, a gente tira direto de uma máquina e coloca na boca do paciente? Não. Casos estéticos, claro, e os demais casos a gente acaba utilizando muito sobre o técnico de laboratório para fazer pra gente toda a maquiagem, para fazer o acabamento e tudo isso. Mas como isso é feito através de uma fresadora, o acabamento é feito através de um modelo troquelizado impresso, a gente consegue manter essa previsibilidade e essa assertividade. Então, junto com essas duas palavras, eu já trouxe aí para vocês a comunicação, porque a comunicação ela já melhora também, porque você consegue apresentar o teu objetivo, aprovar antes da execução e assim por diante, ok? E além disso, quando a gente fala sobre o fluxo digital, eu também gosto de trazer o tema que é falarmos sobre um controle de etapas. Porque o que acontece? Todas as etapas eu vou estar dominando, eu vou estar consciente e aprovando, sem a necessidade de simplesmente receber o obscuro, fazer o teste e assim continuar, sabe? Então, esses para mim são os 4 maiores benefícios que eu encontro na vida da odontologia digital, ok? Então eu vou fazer uma demonstração para que vocês vejam como que eu faço, como que nós fazemos, né, com o escaneamento intraoral, ok? Então, nada mais é do que um software que ele vai nos trazer a possibilidade de digitalizarmos direto da boca do nosso paciente. Então, com isso, eu estou com o meu paciente sentado na minha cadeira, eu coloco o paciente, eu consigo de uma forma prática e rápida, vou começar pelo arco inferior, por exemplo. Eu coloco o meu dispositivo, faço a cópia de uma determinada região. Cada scanner, cada equipamento que existe no mercado, existe uma técnica de escaneamento diferente. Eu não posso dizer que simplesmente essa é a técnica a ser utilizada, porque ela sim depende do desenvolvedor e de como o fabricante pede para que façamos. Eu, por exemplo, trabalho com 3 diferentes scanners e hoje eu trouxe esse para que vocês possam ver e eu vou mostrar como que o processo é super rápido e prático. Então, feito isso, ó, feitos os caminhos de ida e volta, eu consigo simplesmente ter todo o arco do meu paciente copiado. Uma questão de uma situação muito curta e às vezes vocês podem me perguntar, tá, Edu, mas essa agilidade, essa rapidez, ela acontece porque está sendo extraoral ou está sendo em um modelo. Pelo contrário, é mais fácil a gente fazer a cópia intraoral do que do próprio modelo, inclusive por reflexão de luz e de material, porque o desenvolvimento foi para tecido mole para dente. Então, não é essa a questão, ok? Então, feito isso, ó, quando eu faço a parte inferior do meu paciente, eu simplesmente dou sequência no meu escaneamento e vou fazer também o meu antagonista. Vamos pensar, se por exemplo eu estivesse fazendo um escaneamento para alinhador, eu precisaria do inferior, do superior e da oclusão. Se eu estivesse fazendo um planejamento para uma cirurgia guiada, eu teria a minha área de interesse, o meu antagonista e a oclusão desse meu paciente. Se eu estiver fazendo um planejamento protético, eu vou precisar também da minha área de trabalho, meu antagonista, ou às vezes trabalho nos 2 arcos e consequentemente a sua mordida. Mas daí vamos pensar, se eu estou em casos mais avançados, se eu preciso fazer, por exemplo, um levante de mordida, se eu preciso fazer vou aumentar a dimensão vertical do meu paciente, como que eu consigo registrar essa oclusão? Isso também é possível no fluxo digital? Sim. Então, quando eu já envio isso para o laboratório, quando ele me envia esse caso de volta, eu já tinha pré-determinado. Então, eu vou ser muito mais assertivo no que eu estou tendo como necessidade. Então, outra pergunta que pode ocorrer. Para casos maiores, por exemplo, se a gente está fazendo um planejamento de uma cirurgia guiada, de um protocolo, né? Porque eu vou colocar ali um edêntulo total. Consigo fazer? A gente consegue fazer muita coisa.
Claro que existe algo chamado curva de aprendizagem, que a gente vai respeitar, mas sim, a gente consegue fazer grandes casos também, ok? Vou fazer então o escaneamento do meu suposto antagonista, venho, sigo as regras do meu próprio fabricante, conforme ele me instrui para que eu faça a cópia, eu venho, copio. Se perdeu, é só retornar em uma área que a gente já tenha passado anteriormente, que ele se reencontra, e assim a gente forma a imagem como um todo, ok? Então, fechado aqui esse meu outro arco, agora o que me resta é fazer o registro oclusal desse meu paciente. Então, feito isso, seguimos para uma próxima etapa, que é onde eu vou determinar a altura. Conforme comentei com vocês, a altura eu posso querer máxima intercuspidação, eu posso querer uma relação cêntrica, ou às vezes eu posso querer um levante de mordida, e isso vai de acordo com a minha necessidade do meu planejamento. Então, feito esse processo, é só fazer o registro de mordida e eu já tenho aquela primeira esfera. Lembra do CAI, que foi a primeira esfera que nós comentamos de obtenção da imagem? Aqui eu já tenho como enviar diretamente, sem a necessidade de moldagem. Eu trago conforto para o paciente, porque é muito mais confortável fazer um escaneamento do que ser moldado. Eu não preciso ter a interferência de materiais de moldagem nesse meio tempo. E eu consigo, além disso, se a gente às vezes mora em um centro menor, onde às vezes a gente não tem laboratórios que nós gostaríamos de fazer algum trabalho, se torna muito mais fácil, porque eu consigo enviar para qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar diferente de onde for, e enviar esse arquivo para que ele seja feito o projeto. Então, por exemplo, eu moro numa determinada cidade, eu sempre quis fazer um trabalho com um determinado profissional. E simplesmente é longe da minha cidade, eu não conseguiria fazer com ele de forma analógica. Hoje a gente consegue fazer tudo isso de forma digital. Então, abre-se muitas opções também com relação a esse trabalho do próprio laboratório, tudo bem? Então agora vamos entender, por fim, só um pouquinho mais sobre os equipamentos de escaneamento, os scanners, né? Então os scanners hoje, existem alguns no mercado, certo? E o que eles têm basicamente de diferença, o que a gente precisa levar em conta quando a gente estiver pensando sobre algum scanner intraoral, certo? Assim, existem equipamentos que eles vão fazer a geração do STL ou PLY, lembra daqueles arquivos que nós falamos ali atrás? Vai gerar esses arquivos para que eu possa enviar para uma central de planejamento, para um laboratório ou para um software de planejamento. Existem outros scanners que simplesmente, além de fazer essa geração desses arquivos, nós conseguiremos também fazer alguns artifícios, por exemplo, de simulação de tratamento ortodôntico, de simulação do sorriso, de algumas coisas extras. Mas entende-se também que quando a gente começa a colocar mais aplicativos dentro do nosso equipamento, nós também estamos elevando o custo desse equipamento. Então daí a gente cai na necessidade e realmente na aplicabilidade clínica de cada um para determinar esse momento. Porque, por exemplo, para mim fez sentido ter um scanner, trabalhar com o escaneamento, porque eu tenho um volume X de pacientes, porque eu gosto de trabalhar com isso, porque eu tive uma negociação facilitada com o meu representante regional. Então, tem uma série de coisas para a gente começar a levar em conta, ok? Quando eu falo sobre velocidade de tratamento também que eu trago ali com relação aos comparativos dos scanners, a velocidade, ela não é tão impactante hoje. Já foi no passado, então a gente já falou muito sobre isso quando falava-se sobre odontologia digital, que era sobre simplesmente um scanner é mais rápido, o outro é mais lento. Hoje a gente encontra uma equiparação muito maior dentre os equipamentos que temos hoje no mercado. Mas tem mais um ponto que a gente tem que levar em consideração também, a facilidade do software, sabe? Então, se o software ele é um software amigável, se a gente consegue trabalhar de forma tranquila com ele. E um outro ponto que eu gosto de falar também é que eu gosto bastante, às vezes, de me manter dentro do meio que eu trabalho. Então, dependendo se eu trabalho com uma determinada área e aquela empresa ela tem um determinado scanner, às vezes é interessante a gente pensar sobre isso. Claro, a gente faz esse estudo, né? Também tem que ser feito o estudo do custo, né? Do preço desse scanner.
Hoje em dia as empresas conseguem fazer facilidades de pagamento muito maiores do que já foi no passado. Então se a gente começa às vezes colocar em conta, se eu for fazer uma locação de um equipamento e eu simplesmente for pegar esse equipamento, esse valor de locação que eu estou utilizando hoje, às vezes com uma pequena diferença o equipamento vai ser meu, né? Então tem todas essas coisas que a gente começa a levar em consideração. E para dizer qual é o momento de estar com um scanner dentro do consultório, somos nós mesmos que podemos dizer, né? Então, na nossa vida clínica, no nosso dia a dia, é a gente que vai sentir a necessidade e vai dizer qual que é o determinado momento. Mas eu sempre digo que a odontologia digital não é algo que a gente pensa como um futuro. Porque eu acho muito engraçado quando eu começo a conversar com outros colegas, dizendo assim, o meu paciente foi lá no meu consultório, eu fiz o escaneamento dele, em vez de fazer a moldagem, e daí ele chegou no final de semana, foi jantar na casa de um colega, foi fazer um happy hour com o pessoal do trabalho, ele contou para as pessoas que ele foi por uma experiência diferente dentro de um consultório odontológico, e com certeza isso é muito associado à excelência, porque quando a gente coloca tecnologia, a gente também fica associado a isso, né? Então, a sensação e o hemisfério que a gente acaba trazendo para dentro do consultório é um hemisfério mais tecnológico, é um hemisfério mais preciso, é um hemisfério que dá-se essa sensação para o nosso paciente, além da gente saber dessas vantagens dessa odontologia digital, né? Então eu acho que é um ganha-ganha, eu acho que todo mundo acaba saindo ganhando. Nós, porque nós temos menor tempo clínico de cadeira do nosso paciente com retorno, menor tempo clínico do nosso paciente no momento de uma cirurgia, por exemplo, menor tempo clínico exatamente nesse atendimento que a gente tem com todos esses passos, que a gente pode fazer uma redução de passos aí. E além disso, a gente traz esse hemisfério, conforme eu comentei, e a gente melhora a nossa comunicação aí com o laboratório, né? Então, acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar, assim, para vocês. Uma sementinha para vocês começarem a pensar, saberem que não é um futuro, mas sim já faz parte da nossa realidade. Na verdade, a odontologia digital já faz parte da nossa realidade há muito tempo via laboratório, e agora ela está cada vez mais presente, sim, dentro dos nossos consultórios. E os nossos pacientes querem, cada vez mais eles vão querer, e nós também temos que acompanhar toda essa evolução. Peço para que vocês compartilhem, que vocês curtam ali, né? Também curtam o nosso canal e com certeza nos vemos num próximo momento. Muito obrigado.